A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui para trazer algo da parte de Deus para todos vocês. Queria deixar uma mensagem, uma breve saudação, que encontra-se no livro Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 12, versículo de número 7. Versículo de número 7. E diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém. Queridos, a palavra do Senhor revelada nesta noite, ela nos traz o entendimento de que Paulo, ele possuía, foi dado a ele um espinho na carne, para que ele não se exaltasse, para que ele não se soberbecesse. E por 3 vezes ele pediu ao Senhor que lhe afastasse, que tirasse dele esse espinho na carne. E Deus ali disse que a graça dele, a graça do Senhor, bastava a Paulo. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, querido. Nós não somos fortes porque temos dinheiro, porque possuímos a força física, porque possuímos força emocional, não. Mas porque o Senhor, ele nos fortalece. É essa graça, não a graça irresistível, a graça salvífica, mas a graça que nos dá força para poder continuar diante das circunstâncias, diante da adversidade. A Bíblia diz que foi dado a Paulo esse espinho na carne. Ela não nos referenda o que seria esse espinho na carne. No entanto, querido, a palavra ela traz uma ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física. A Bíblia ela não diz de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida, ela pode aplicar a si mesmo a lição desta passagem. Ou seja, aquele que tem qualquer sofrimento, aquele que passa por uma adversidade, aquele que passa por um problema, pode aplicar esta passagem em si mesmo. De certo, querido, que Paulo, ele tinha esse espinho na carne, esse sofrimento, ele passava por essa angústia. Mas a Bíblia também ela nos fala que, louvado seja Deus, que ele se mostrava fraco, ele tinha prazer, ele disse: tenho prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, mas tudo isso por amor a Cristo. Porque quando ele se declarava fraco, o Senhor fortalecia. Lembre-se que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Força para quê? Força para continuar, força para não desistir, força para vencer as tentações, força para vencer as batalhas da vida. Então, querido, Paulo, por 3 vezes ele pediu a Deus. 3 vezes ele pediu a Deus. Tem coisas, querido, que a Bíblia, como diz lá no livro de Tiago, que Deus, ele não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal.
Mas muitas vezes nós passamos por alguma dificuldade para que, ao sermos provados, sermos aprovados por Deus, né? E Deus consentiu aqui. Não foi Deus que pôs o espinho em Paulo, mas diz assim, o espinho na carne era mensageiro de Satanás, ou seja, Satanás que estava levando esse espinho na carne. Porém, Deus tinha propósito nisso. Tanto é, querido, que Paulo, por 3 vezes, ele pede a Deus que lhe tirasse, e Deus não tirou. Deus apenas disse, olha, a minha graça te basta. Você sabe o que é que eu aprendo aqui, queridos? Na nossa vida com Deus, pode nos faltar o alimento, pode nos faltar a saúde, pode nos faltar as nossas vestes, pode nos faltar amigos, mas a única coisa que não pode faltar é a graça de Deus nas nossas vidas. Tendo a graça, nós temos tudo. Tudo que nós necessitamos. Olha que Paulo fala. Ele diz que ele tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias. Ele era injuriado. Ele passava também por privações, por necessidades. Ele era perseguido. Ele ficava angustiado. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos muitas vezes. E não poucas vezes. Mas ele diz que ele sentia prazer nessas coisas. Por quê? Porque isso demonstrava a sua fragilidade diante de Deus, a sua dependência diante de Deus. E nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus, nós somos carentes de Deus. Então, como diz a Bíblia, quando Paulo ele passava por essas necessidades, por essas situações, melhor dizendo, né? Era aí que ele se demonstrava fraco. Ele percebia que o homem que estudou no melhor colégio teológico da época, o homem que era fazedor de tenda, que é como se fosse um engenheiro dos nossos dias, e quando ele passava por essas coisas, ele sentia prazer, porque ele percebia, querido, que com seu braço forte, ele não era ninguém. Ele diz, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Tá? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Todos nós, querido, todos nós, servos de Deus, nós passamos por um período de preparação. Todos nós. Eu não vou aqui nomear porque a lista é extensa, né? Mas o apóstolo Paulo, ele foi convertido ali, preparado, moldado por Deus para servir a Deus. Mas não servir de qualquer jeito, mas servir com todo o coração e com toda a disponibilidade da sua vida. Por ter sido chamado ali de forma especial e vivenciado grandes obras e milagres de Deus durante ali o seu ministério. Pode ser que o apóstolo Paulo tenha enfrentado tentações de se orgulhar de si mesmo, já que ele era um homem fazedor de tenda, que é como nos nossos dias, como se fosse um engenheiro, né? Já que ele havia estudado no melhor colégio teológico da época, que era a escola de Gamaliel. Então talvez ele se orgulhasse de si mesmo. Ah, porque eu posso, porque eu tenho. Quantas pessoas hoje, né, se portam desse jeito? Mas Deus, querido, ele permitiu que ele ali se perdesse e deixasse de ser o humilde grande servo que precisava. Deus permitiu que ele ali passasse a entender que ele era o humilde grande servo. Eu sou servo, né? Eu sou servo de Deus.
Eu sou dependente de Deus. Eu sou carente de Deus. É interessante que na Roma antiga, onde havia as grandes competições, e alguém tendo vencido uma batalha, uma luta, ele tinha direito a rodear ali a arena na carruagem, eu esqueci até o nome que se dá, né? E ali ele era ovacionado, as pessoas clamavam. Mas via do lado dele um soldado ao lado, que sempre estava cutucando ele para que ele entendesse que ele não era ninguém, ele só foi vitorioso de uma batalha naquele momento. E aí dizia assim, olha, lembre-se sempre, né? Olha, César é rei, mas você é servo. Ele tinha que lembrar constantemente. E aí quando eu vejo isso, eu percebo que talvez Deus houvesse permitido isso na vida de Paulo para que ele pudesse entender que ele era servo. Assim acontece nos nossos dias. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas que nós paramos para entender e não conseguimos muitas vezes explicação. E quando nós mergulhamos mais profundamente na palavra de Deus, nós passamos a entender a grandeza de Deus nas nossas vidas. Foi por isso que Deus permitiu ali que algo o incomodasse. Como diz, né? Um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne, o que ele significa. Sabemos que ele orou por 3 vezes. Por 3 vezes, com toda a sinceridade, com toda entrega, pedindo que Deus libertasse ele daquele sofrimento. E a resposta da parte de Jesus, da parte de Deus, para Paulo foi: a minha graça te basta. O apóstolo precisava daquela fraqueza para sempre lembrar a graça de Cristo, e quando ele era fraco diante de Deus, ele precisava do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos entender que nós somos literalmente carentes de Deus. Que Deus, querido, Ele está conosco sempre. É Ele que vem ao nosso socorro. É Ele que vem em nosso auxílio. É Ele, é Deus, né? Paulo precisava entender isso, o amor, a misericórdia de Deus na sua vida. Por isso que ele começa no versículo 7 dizendo: para que não me ensoberbecesse, para que ele não fosse vaidoso acerca das revelações, de tudo aquilo quanto ele tomou conhecimento ali, dos milagres, a sua palavra, né? Porque Paulo, ele era muito bom com as palavras, era um prosélito. Então nem todos nós, querido, nem todos nós temos esta capacidade de entender a grandeza de Deus nas nossas vidas, e por isso, muitas vezes Deus consente que nós venhamos a passar por alguma situação, para que nós possamos nos render diante dele, né? A graça de Deus bastava a Paulo. A palavra no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, né? O apóstolo Paulo ali também, ele escreve o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Seja ela boa ou ruim. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável. A boa vontade de Deus, ela é boa, perfeita, é agradável, seja ela qual for.
seja aquela que venha satisfazer o meu coração ou não. O que prevalece na minha e na tua vida, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Se você não está entendendo, muitas vezes, aquele momento que você está passando, você vai entender lá adiante, com um grande livramento, Deus estava lhe concedendo. Até os sofrimentos, querido, os espinhos na carne, elas servem para o bem daqueles que servem a Deus. Ele faz parte da nossa contínua caminhada com Cristo. Por isso que Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. O que é aflição? Aflição nada mais é do que sofrimento, humilhação, enfermidade física, né? É dor, é adversidade, é tsunami. Nada mais é. Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições. Agora, algo que Jesus fala, que nos enche de alegria, é o complemento, né, dessa passagem que diz, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, com ânimo, com firmeza, lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força, força para continuar, para vencer as adversidades da vida, força para seguir em frente, força para estar firmado nele. Lembre-se disso. Lembre-se. Deus, querido, Deus, ele não nos deixa só. Os discípulos de Jesus, eles ficaram tristes. E Jesus disse o seguinte, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenham paz. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenham paz. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, mas a paz que eu vos dou excede todo entendimento humano. Sabe por que isso, querido? Mesmo diante das lutas, diante da adversidade, diante dos problemas, diante, de tudo aquilo que não te agrada, você tem a graça de Deus. Logo, se você tem a graça de Deus, não lhe falta nada. Porque a graça de Deus, ela supre todas as suas necessidades. Aí você consegue ter paz, né? João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não avulador como o mundo a dá. Por isso não turbe os vossos corações, nem tampouco tenham medo. E que essa maravilhosa graça, meu irmão, possa continuar nas nossas vidas, segundo o propósito de Deus. Quando você estiver passando por luta, não peça, Senhor, não fique desesperado, não fique pedindo, Deus, tira de mim, mas peça a sua graça. Graça para poder suportar, graça para sair fortalecido desta peleja, graça para te alimentar espiritualmente. Que o Espírito Santo possa te abençoar hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno bom Deus. Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de maravilha, santo é o teu nome, meu Pai. Pai, eu apresento essas vidas nas tuas mãos. Tu bem sabes, ó Deus, em conformidade com a tua palavra, Salmo 139, que diz que o Senhor conhece, Senhor, todos os nossos pensamentos, que a palavra não precisa vir à nossa boca, mas tu já conheces, ó Deus. Pai, que o Senhor possa estar nesta noite, ó Senhor, abençoando a cada um dos teus filhos, segundo a necessidade de cada um.
Pai, pode nos faltar tudo, Senhor, mas que não nos falte a tua graça, Senhor, porque ela, Senhor, é que nos fortalece. É ela, Senhor, que nos alimenta diante da adversidade. É ela que nos dá força para poder continuar. Pai, eu quero agradecer, Deus. Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas, Senhor, no meio do teu povo. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço também, ó Deus, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão sendo curadas da Covid-19, que o Senhor possa estar entrando com providência, Senhor, livrando, Senhor, o teu povo, livrando, Senhor, a toda a sua parentela, Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra, Senhor, de restauração, Senhor, nas famílias, ó Pai. Visita cada lar, visita cada casa, visita, Senhor, o teu povo nesta hora. É que eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Queridos, beijo no teu coração, que Deus continue abençoando a tua vida, né? Forte abraço. Nós estamos, nesse primeiro momento, congregando apenas aos domingos, até que se normalize essa situação de Covid-19 na nossa nação. Então, nós vamos ficar congregando dia de domingo, às 17 horas. Não vai passar de 50 pessoas no templo. Foi distribuído algumas máscaras. Os irmãos usaram álcool em gel. O corrimão está sendo limpo periodicamente. Então, está assim, para a glória de Deus, Deus assim está fazendo maravilha no nosso meio. E que Deus possa estar sempre me dando entendimento da sua palavra, para que possa estar colaborando nesse momento difícil que a nação está vivendo. Que Deus abençoe a cada um de vós. Beijo no seu coração.